noite, Natalista. Tudo na paz? Paz do Senhor. Valse, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Natalista, nossa família está intercedendo por você. Deus te dê um parto abençoado, né? Tranquilo, no nome de Jesus. Meus amados, nós vamos aguardar mais 2 minutinhos até o pessoal ir entrando e nós estaremos iniciando a nossa mensagem do Senhor, sobre as 7 palavras da cruz. Aquilo que Jesus falou nos seus últimos momentos, antes de morrer, antes de ressuscitar.
Estão feridos por amor, Cristo se entregou. Possamos apenas vir celebrar. Possamos apenas vir agradecer. Possamos apenas pois através da multidão das ondas da cruz, do sangue de Jesus. Amém. Meus amados, como nós já falamos, né, ao proferir as 7 palavras, as suas últimas 7 palavras, antes de morrer, o Senhor Jesus já estava crucificado. Mas até chegar a este momento, ele foi traído, ele foi preso, ele foi julgado. Ele foi julgado durante a madrugada, nas escuras. Ao amanhecer o dia, ele foi condenado. Ele foi chicoteado. Ele foi humilhado, crucificado e morreu por volta da hora 9. Isso é, mais ou menos por 3 horas da tarde. Mas antes de ser crucificado, os soldados colocaram nele uma coroa de espinho para zombar, para humilhar o nosso Senhor Jesus. Aquele que era rei dos judeus, havia recebido uma coroa. Não uma coroa de ouro com pedras preciosas, mas uma coroa de espinho. Jesus, ele carregou aquela pesada cruz. Aquela pesada cruz não era para Jesus ter carregado, era a nossa cruz, a minha cruz, a sua cruz. Ele carregou a nossa cruz. E ele carregou essa cruz até chegar no Monte do Calvário. Ali, ele foi pregado na cruz. Cravos traspassaram suas mãos e seus pés. E o levantaram sobre o madeiro. Ele sangrava terrivelmente. E padecia dores terríveis. E foi neste momento de dor, neste momento de tribulação, nesse momento de tristeza, que o Senhor Jesus proferiu as 7 palavras da cruz. E a primeira palavra foi uma palavra de perdão. Mesmo estando sendo tripudiado por aqueles soldados, por aquelas pessoas, Jesus então libera uma palavra de perdão. E lá em Lucas 23, versículos 33 e 34, nos diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz suportou a justiça de Deus em nosso lugar. E mesmo em grande sofrimento, ele intercede pelos pecadores. Como diz Isaías, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele, com uma única palavra, poderia ter destruído seus algozes. No entanto, ele continuou firme no seu propósito de salvar, propósito de libertar. E ele então libera a sua palavra de perdão. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus perdoa os nossos pecados. Glória a Deus, porque Jesus pagou o preço
do nosso pecado, da condenação que pairava sobre nós. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus então libera a palavra de perdão. Ele está firme. Ele não vacila no seu propósito de salvar a humanidade. A segunda palavra que Jesus libera, Jesus não apenas perdoa, mas ele salva. Ele salva o homem da condenação, da morte e da condenação do pecado. E ele fala: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa confirma a condição concedida àquele ladrão que pela fé creu em Jesus. E no ato de crer, ele clama: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então fala: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não pergunta para aquele indivíduo qual o pecado, por que ele estava ali. Mas Jesus apenas libera uma palavra de salvação. Meus amados, a salvação é um ato da graça de Deus. Ela não se compra, apenas se recebe. Não é por mérito, mas é apesar dos nossos deméritos. Ela é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá em Romanos capítulo 10, verso 9, nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O propósito da morte de Cristo era salvar o pecador. Lá em Lucas 19:10 nos diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E dentre estes está eu e você. Nós somos carentes da graça do nosso bom Deus. E ele, se você consegue crer em Jesus, é sinal que esta graça foi derramada abundantemente sobre a sua vida. Então glorifique a Deus. O Senhor Jesus tem poder para salvar. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados, a terceira palavra é uma palavra de afeição. Lá em João 19, a partir do verso 25 até o verso 27, diz assim: e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ah, meus amados, Jesus não desamparou a sua mãe. Até mesmo na agonia de sua morte, Jesus é solícito pelo bem-estar da sua mãe. Fica aqui uma observação para os servos de Deus. Fica aqui uma observação para aqueles que se dizem cristãos. Honrar pai e mãe é um dever do cristão. Honrar, meus amados, é dar peso, é valorizar, é cuidar, é se fazer presente na vida
de quem se ama. Isso é honrar. E Jesus fez isso com excelência. No momento da sua morte, aquele discípulo que ele amava, que era João, estava ali presente juntamente com Maria, sua mãe. A dor que aquela mãe estava sentindo ao ver o seu filho Jesus sendo crucificado, mesmo ela sabendo que ele tinha um plano a ser cumprido, o seu coração se entristeceu. Mas Jesus, vendo o sofrimento da sua mãe, do discípulo amado, Jesus então coloca o discípulo amado para cuidar da sua mãe. Ele coloca aquele discípulo amado para suprir as necessidades físicas de uma mãe. Meus amados, isso é honrar. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é dar peso, valorizar, cuidar, se fazer presente na vida daqueles que se amam. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, nos diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O próprio Jesus nos ensinou com uma palavra de afeição para sua mãe e para o seu discípulo amado. E, continuando, Jesus, então, ele solta uma palavra de sofrimento. E está lá em Mateus 27, 46, onde Jesus clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sofrendo. Ele se tornou pecado por nós. No aterrador isolamento, separação de seu pai, e todos que estavam ali, ele se vê só. Jesus se vê só, independente daquela multidão que estava cercando. O seu pai o havia desamparado. Jesus havia assumido os pecados de toda a humanidade. Jesus se identifica então ali com um homem pecador e sente o peso deste pecado sobre a sua própria vida. Lá em Isaías 59, 2 nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A ira do Pai contra o pecado da humanidade cai sobre Jesus e atinge Jesus naquele momento com a sua força total. Naquele momento, ele se torna maldito. Lá em Gálatas 3:13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Jesus se faz maldição por nós. Lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus experimentou o abandono de Deus. Aquilo que era para mim e para você experimentar. Jesus experimentou a ira de Deus sobre o pecado. E isso traz tamanha aflição no seu coração,
que ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, me desamparastes. Jesus estava cumprindo aquilo que era necessário para que a nossa salvação se efetivasse. E, meus amados, a sua próxima palavra é uma palavra que ele mostra que ele era sim totalmente Deus, mas ele também era totalmente homem. E ele pede: tenho sede. Ele sofreu as nossas dores. Ele sofreu como homem no nosso lugar. Aquilo que era para nós sofrer, ele sofreu. E ele aqui traz uma palavra de sofrimento. Lá em João 18, do verso 28 ao verso 29, está escrito assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopro, o chegaram à boca. Pelo cansaço, pelo calor, pela dor, pela perda de sangue, a que Jesus se submeteu. Ele, como verdadeiramente homem, tem sede, mediante a tanto sofrimento e tortura. Aquele que sofreu sede na cruz do Calvário, ele então oferece a sua vida para saciar a nossa sede espiritual. Jesus veio também cumprir as Escrituras. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Jesus, ele não veio revogar a lei. Ele não veio revogar aquilo que os profetas haviam dito a respeito do Salvador, a respeito do Messias prometido. Mas ele veio para cumprir. Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 5, verso 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E havia, assim, algumas profecias que foram cumpridas em Cristo Jesus, no momento da sua crucificação. Lá no Salmo 22, verso 15, fala assim: secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassam-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Tudo o que aconteceu com Jesus já havia sido profetizado. Lá no Salmo 69, verso 21, nos diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Foi por amor, meus amados. Foi por amor que Jesus se entregou. Foi por amor que Jesus veio para cumprir a lei e os ditos dos profetas.
Foi por amor que ele voluntariamente se entregou. Para que hoje nós pudéssemos ter paz com Deus. Para que hoje nós pudéssemos entrar na presença do Senhor com ousadia e com liberdade. Foi por amor que Jesus se entregou. E Jesus, então, lá em João 19:30, ele brada: está consumado, tetelestai. E Jesus libera uma palavra de triunfo, de realização. O Senhor Jesus havia dado a sua obra. O preço total pelos eleitos estava pago. A ira de Deus se apaziguara em relação aos verdadeiros cristãos. Está consumado. Lá em Isaías 53:11, nos diz assim que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E fala assim: o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidades deles levará sobre si. Jesus, então, com aquele sentimento de trabalho concluído, expressa em alta voz: está consumado. Sua missão chegar ao fim, pois cumpriu todos os propósitos de Deus. Lá em Lucas 23:43, então ele se rende com a sua última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Palavra de vitória. Jesus se entregou. Jesus morreu voluntariamente, não como mártir, não como um herói, mas como Salvador daquele que se encontra perdido em seus pecados, em seus delitos. Há esperança, meus amados. Há esperança. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Hoje, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entregue o teu caminho. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que o Senhor Jesus possa, com a sua graça e seu amor infinito, trabalhar na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer dos seus pecados. Que Deus, com a sua misericórdia infinita, possa liberar sobre a sua vida, se ainda não o fez, chamado irresistível, para a glória do teu santo nome. Vamos orar? Santo Deus, nesse dia em que nós lembramos, Senhor Deus, de forma mais intensa daquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, nós só temos uma palavra diante de tamanho sacrifício, de tamanho peso que caiu no Senhor. E essa palavra é muito obrigado, Pai. Muito obrigado,
porque o Senhor, na tirania, enviou o teu Filho. O Senhor nos amou a tal ponto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que no Senhor e no seu Filho amado crê, tenha a vida eterna. Não entre em juízo, mas passe da morte para a vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor tem trabalhado em nós. Porque a tua palavra tem nos moldado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não desiste dos teus filhos. Louvado seja o teu santo nome. Ó Pai, que o Senhor, através do sacrifício remidor de Cristo Jesus, esteja acalmando o nosso coração. E que nós possamos crer que Jesus venceu a morte por nós. Que nós possamos fazer a pergunta que foi feita há muito tempo atrás. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. O arguilhão da morte é a lei. E a força da lei é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque Jesus conquistou a vitória para o seu povo. Louvado seja o teu santo nome. Nós te oramos no nome de Cristo Jesus, o seu Filho amado, que derramou a sua vida lá na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos remir e para nos dar uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória ao teu santo nome. Nós te adoramos, nós te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai. Amém, Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que o Senhor Jesus possa estar falando profundamente no seu coração através do Espírito maravilhoso que em nós habita. Só lembrando, domingo, a partir das 17 horas, nós temos o nosso drive-thru aqui na porta da igreja, onde os irmãos poderão trazer as suas primícias e colocar à disposição dos diáconos para que nós possamos socorrer pessoas que estão passando por dificuldades neste momento de pandemia. Também, se você quiser trazer o seu dízimo e consagrá-lo no momento da entrega das primícias, os diáconos também estarão pegando seus dízimos e colocando no gasofilácio. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E saiba que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.